A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, estamos mais uma vez com a grande oportunidade de estudarmos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. É um privilégio, mais um ano se iniciando, primeiro trimestre do ano de 2025, com um assunto tão importante quanto esse que vamos estudar. É pela bondade de Deus e pela sua grande misericórdia que nós temos em mãos a Bíblia Sagrada, o livro que norteia a nossa vida, que guia nossos passos e nos mostra o caminho da salvação. Não há outro livro igual a esse que revela-nos a pessoa de Jesus Cristo, nos revela o próprio Deus Pai, quanto também o Deus Espírito Santo. A Bíblia Sagrada norteia a nossa doutrina, a nossa fé em Cristo Jesus, e por isso nesse primeiro trimestre nós vamos estudar esse assunto tão importante, tão necessário para os dias de hoje. Nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, no estado do Paraná, cuja direção, a presidência está na pessoa do pastor Elias Moraes, e o departamento da Escola Bíblica Dominical se vê enaltecido por poder trazer até você a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, para que através dela nós possamos nortear o nosso caminho e não cairmos nas heresias que, como existiam desde o princípio, ainda mais nos dias de hoje estão aí procurando alcançar e derrubar a verdadeira fé cristã. Por isso é necessário que cada um de nós nos aprofundemos na palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados para responder a alguém a razão da nossa fé. A Bíblia Sagrada nos mostra e nos revela tudo quanto é necessário para que nós tenhamos uma plena comunhão com Deus e para que nós possamos ser realmente lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, cuja promessa desde Gênesis foi dada por nosso Deus, para que nós possamos hoje estarmos na sua presença, purificados e transformados pela sua própria palavra. Por isso é importante, meu professor, por isso é importante, aluno, por isso é importante você que talvez não tenha conhecimento da Bíblia Sagrada, escutar as palavras que esse livro nos traz para que você possa realmente entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nunca se fez tão necessário estudarmos a Bíblia e defendermos a nossa fé. Muitas são as religiões, muitas são as seitas e muitas são as heresias que acampam ao redor desse mundo e tentam afogar a igreja nesse lamaçal de ideologias e entendimentos filosóficos. Mas nós temos na nossa mão a verdadeira palavra, que bem manuseada, bem trabalhada e com uma boa interpretação através da revelação do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos vencer todas essas heresias e fazer e andar segundo a própria palavra de Deus. Por isso nós temos o privilégio desse primeiro trimestre estudar a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Essa revista foi escrita pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui no Brasil, e o comentarista é o pastor Ezequias Soares, que em 13 lições ele vai nos mostrar a defesa da nossa fé cristã. Nós vamos combater as heresias, ou as antigas heresias, que se apresentam hoje no nosso tempo com nova aparência, mas não deixam de ser iguais às praticadas desde o princípio da fé cristã da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas 13 lições, nós vamos ver logo na primeira que as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Depois, nós vamos entender, já na lição de número 2, que nós somos cristãos. Nós não temos outra ideologia nem outra filosofia de vida. Nós temos um nome, nós temos um norte, nós temos algo que demonstra que realmente somos cristãos
significa sermos iguais a Cristo, iguais a Cristo. Por isso, nós vamos ter essa lição de número 2 para entendermos a nossa verdadeira nacionalidade e a nossa verdadeira fé. Na lição de número 3, nós vamos estudar sobre a encarnação do Verbo. Na lição de número 4, a lição é sobre o Deus, que Deus é triuno. Tá? Então, todas essas 4 primeiras lições, nós vamos dar respostas às heresias a respeito da Trindade, da nossa fé e da encarnação do Verbo, que é o próprio Jesus Cristo. Da lição 5 a 8, nós vamos ter um processo, um estudo sobre cristologia. Né? Nós vamos, na lição de número 5, entender que Jesus é Deus. Na lição de número 6, que o Filho, que Jesus é igual ao Pai. Ele não é o Pai, ele é igual ao Pai em poder, em glória, em natureza. Nós vamos entender bem isso na lição de número 6. Na lição de número 7, nós vamos estudar as naturezas humanas, a natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Né? Tem tanta heresia falando a respeito da encarnação de Cristo que precisamos estudar e entender esse processo. Na lição de número 8, nós vamos, falando ainda dentro da cristologia, falar que Jesus viveu uma experiência humana. Ou seja, ele se tornou homem, se tornou como cada um de nós, despiu-se da sua glória e experimentou a natureza humana, e como homem ele venceu o pecado, ele venceu a morte, não cometendo pecado algum, e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Na lição de número 9, nós vamos falar sobre teologia. Né? Ela vai falar a respeito do Espírito Santo. Tá? Quem é o Espírito Santo? Como ele age? Né? Ele é uma pessoa? Ele é uma força? Quem é o Espírito Santo? Há também várias seitas que dizem que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, é apenas uma emanação do próprio Deus, é o próprio Deus em outra forma no meio dos homens, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo também é Deus, assim como Deus Pai é, como Deus Filho também é. Na lição de número 10 e na lição de número 11, nós falaremos sobre a doutrina da salvação. Né? Na lição 10, falaremos sobre como o pecado corrompeu a natureza humana. Né? Desde Gênesis, lá no capítulo de número 1, depois da criação, capítulo de número 2, a explanação disso, o capítulo de número 3 vai nos mostrar que o homem pecou e o homem se tornou pecador e a sua natureza foi corrompida. Na lição de número 11, nós vamos falar que a salvação ela não é uma obra humana, não é propiciada pelo próprio homem, porque Paulo lá em Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então jamais poderíamos alcançar a salvação pelas nossas próprias forças. Foi tudo obra do próprio Deus para nos resgatar e nos dar vida. Nós vamos estudar sobre isso. E para finalizar a lição de número 12 e 13, nós vamos ver aqui a base bíblica dos pontos teológicos estudados nessas 11 lições anteriores. Então veja, nós temos aqui um tratado, temos aqui uma apologética da nossa fé cristã, né, para entendermos como nós devemos viver, como nós devemos proceder, como nós devemos entender a Bíblia Sagrada, para que nós possamos, através dela, defender a razão da nossa fé. Então, a lição hoje de número 1, o título dela é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Porque as heresias penetram dentro da igreja para destruí-la. E ela vem sorrateiramente. Ela vem como um lobo vestido de ovelhas. Vem com homens que aparentemente têm uma vida totalmente cristã, mas que por trás disso são lobos devoradores que, com suas palavras, muitas vezes até muito benquistas dentro do meio ou no seio da igreja, acabam se corrompendo pelas suas ideologias e permitem que heresias entrem dentro da igreja para destruir a fé cristã. No princípio da igreja foi assim, e hoje também não é diferente.
Então nós precisamos entender o que são essas heresias, como elas procedem, como elas atuam e qual é a nossa defesa contra as heresias para termos um verdadeiro evangelho, uma verdadeira palavra para permanecermos firmes na fé. O texto áureo está em Judas, no versículo de número 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé. Olha só, que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé que nos foi dada, a salvação que nos foi dada, a vida que nós temos, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar pela nossa fé. Nós precisamos entender o contexto em que estamos vivendo para que nós possamos nos defender dessas más conversações que surgem, dessas falsas teologias que aparecem no nosso meio, dessas heresias que tentam acampar no seio da igreja, para que nós possamos permanecer nos ensinamentos e nas doutrinas e nos mandamentos que nós temos na Bíblia Sagrada, cuja foi escrito pelos apóstolos, né? Palavras ditas pelo próprio Cristo e pelos profetas. E com isso nós vamos entender realmente qual é a verdadeira doutrina que nós devemos seguir. A verdade prática vai nos dizer que as heresias são as crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem as principais doutrinas bíblicas. Nós temos várias doutrinas bíblicas que nós precisamos entender. Podemos até citar algumas delas. Nós temos, por exemplo, a doutrina de Deus, né? É tudo que se refere ao próprio Deus. E um ponto-chave que precisamos entender, o que é doutrina. Doutrina não é simplesmente os costumes que são usados na igreja, na forma do conhecimento, na forma como se comporta, ou na forma como se vive, ou na forma como se trata as pessoas. Tudo isso é necessário, faz parte da doutrina, a nossa vida cristã e a nossa ética cristã, mas quando nós estamos falando de doutrinas bíblicas, nós estamos falando de algo muito maior e muito mais profundo do que o simples costume de um povo ou de uma igreja. Quando falamos em doutrina, nós estamos falando no conjunto de regras, de leis, que juntas normeiam e direcionam aquilo que é real, baseado no assunto tratado por essa doutrina. Por exemplo, a doutrina de Deus, quando a estudamos, nós vamos usar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e absorver e retirar de toda a Bíblia Sagrada o que ela fala a respeito de Deus. Aí vamos entender que Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus o Deus é composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos muitas heresias ensinadas por algumas igrejas que dizem que só existe o Deus, ou um Deus, que se manifesta em 3 formas, ou no Pai, ou no Filho, ou no Espírito. Quando, na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que existem, na verdade, são 3 pessoas, e não 3 manifestações de um Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. E a doutrina de Deus vai nos revelar realmente que é dessa forma como Deus se manifestou ao homem. Deus lá dos céus, falando com Jesus na hora do batismo, e o Espírito Santo se manifestando em forma de uma pomba. 3 pessoas para um só Deus. Isso é doutrina de Deus. Nós temos, por exemplo, a doutrina de Cristo. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo? Então nós vamos estudar tudo a respeito disso. Nós temos outros assuntos importantes, como a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a escatologia bíblica. Então isso são doutrinas, regras e mandamentos que vai nos nortear a respeito de um determinado assunto. E de forma metódica, nós precisamos estudar cada um deles. Não somente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse,
que deve ser lida e constantemente lida. Mas nós temos também que estudar a Bíblia de uma forma metódica para que nós possamos entender aquilo que Deus quis se revelar a nós. E estudamos dessa forma as doutrinas bíblicas, nós vamos ter um grande conhecimento e nós vamos não nos perder nas heresias que existem nos nossos dias. Que as heresias aparecem, conforme nós vemos na verdade prática, que elas são crenças e práticas contrárias a esses pensamentos ou essas doutrinas que nós temos reveladas na Bíblia Sagrada. Então precisamos estar aptos a vencê-las. As heresias, elas são antigas com cara de nova. Assim como as heresias tentaram entrar na igreja primitiva, logo no princípio da igreja, hoje elas também estão espalhadas pelo mundo tentando entrar nas igrejas que professam a verdadeira fé. Então elas são antigas, mas hoje elas trazem uma nova roupagem. Até parece ser diferente, mas quando analisamos, são as mesmas que foram usadas no princípio da fé cristã para tentar desvirtuar ou destruir ou aniquilar o verdadeiro evangelho. As doutrinas da fé cristã, elas precisam ser preservadas. Precisamos entendê-la para preservá-las. E nesse trimestre nós estudaremos alguns pontos principais. Por exemplo, quais são os fundamentos da doutrina bíblica? Onde nós encontramos isso? Como nós devemos estudar esses fundamentos? É importante e nós vamos fazer isso nessas 13 lições que nos é dada durante esse trimestre. Nós vamos ver também que as heresias são relativas aos pontos doutrinários. Só para dar um exemplo, quando se fala na doutrina de Deus, existem heresias e heresias dizendo a respeito que Deus existe em uma só pessoa. Quando nós entendemos que existe uma ramificação dentro do cristianismo, se eu posso usar essa expressão, que usam o unicismo para dizer que só existe uma pessoa, que é o próprio Deus, manifesto em 3 pessoas, conforme já falei, manifesta em 3 formas diferentes, não em 3 pessoas, conforme eu falei anteriormente. Nós vamos ver nesse trimestre também qual é a reação da igreja com relação a essas heresias, como elas foram combatidas, né? Como elas devem ser combatidas, de que forma elas devem ser combatidas, para que a igreja não se perca. E nós vamos entender também nesse trimestre, vamos estudar isso, as refutações a esses argumentos que essas heresias trazem para dentro da igreja. Né? Por que tudo isso? Porque no mundo em que nós vivemos, há milhares de grupos religiosos. Milhares. Que afirmam que o seu segmento ou a sua religião é a mais correta. Precisamos mostrar, através da palavra de Deus, que a salvação do homem só se dará através de uma pessoa de nome Jesus Cristo. Tanto é que ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não existe outro caminho, somente Jesus. Mas existe uma ramificação, milhares de grupos religiosos que afirmam que a sua religião é a mais correta. E alguns ainda chegam até a afirmar, né, que todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade só nos leva a Deus o caminho que é o próprio Jesus Cristo. Só para você ter um exemplo, nós temos 11 grandes religiões nesse mundo, fora as milhares de seitas que existem espalhadas por esse mundo. Deixa eu nomeá-las para você. Nós temos o hinduísmo, o janaísmo, nós temos o budismo, o sikhismo, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, o judaísmo, o zoroastrismo, o islamismo e o cristianismo. Veja a infinidade de religiões que ditam que possuem a verdadeira revelação. E dentro do cristianismo ainda,
Nós temos uma diversidade de seitas que surgem dentro do cristianismo, que utilizam do cristianismo para tentar assegurar aquilo que eles acreditam e aquilo que eles apregoam. Então, nós precisamos estar muito atentos para que nós possamos não viver apenas uma religião, mas que nós precisamos viver uma vida em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Redentor da humanidade. E tudo isso não está revelado dentro de uma religião. Jesus não é religião. Deus não é religião. O Espírito Santo não é religião. A Trindade não é religião. Eles são pessoas, um Deus, que se manifesta a esse mundo para salvar o homem pecador. Agora, os homens, não entendendo esse propósito, criam religiões para si, para tentar alcançar o infinito, o glorioso, o eterno. E nas suas interpretações acabam criando heresias que trazem mais a perdição do que a salvação, porque não analisam, não estudam a palavra de Deus conforme ela é. Interpretam-a segundo os seus próprios quereres, segundo a sua própria vontade. E não vivem a verdadeira palavra baseada naquilo que está escrito. E ao invés de moldarem a sua vida pela palavra, eles querem moldar a palavra pelo seu estilo de vida ou pelo seu estilo de conhecimento e de entendimento. E aí surgem as heresias que tentam denegrir a verdadeira palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus e, quando não muito, criar outros evangelhos, como o próprio Paulo afirmou, né, que se alguém criar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Porque os seus entendimentos estão obscurecidos pelas suas mentes, obscurecidas pelo pecado e não querem se dobrar diante da verdade de Deus. Por isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E veja só, nós temos aqui já na leitura bíblica 3 partes principais que o pastor Ezequias nos trouxe. Primeiro ele vai falar em Atos 20, depois em 1 Pedro 3 e depois em 2 Pedro capítulo 2. E toda a lição de número 1, ela está totalmente voltada para esses 3 textos bíblicos que eu quero rapidamente passar aqui para você. Veja só, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 até o versículo de número 28, Paulo estava reunidos com os bispos e com os líderes da igreja de Éfeso. Ele, quando sai de Éfeso para ir para Jerusalém e volta 3 meses depois, ele marca uma reunião com esses líderes da igreja lá de Éfeso para dar-lhes algumas instruções a respeito do futuro que brevemente iria acontecer. E dentro desse contexto, desta reunião que ele teve com esses líderes da igreja, lá no versículo 28 ele vai dizer assim: olhai, pois, por vós e pelo rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olha só, Paulo já vai começar dizendo que o rebanho não é dos bispos e não é dos pastores, que a igreja não pertence aos homens, né? Que quem constitui bispo é o Espírito Santo. Logo, a igreja pertence ao Espírito Santo, ao Deus Pai e ao Deus Filho. Ele diz, então, olhai primeiro por vós mesmos, veja o vosso comportamento, veja a vossa maneira de viver, veja como vocês estão procedendo dentro da casa do Senhor, porque foi Deus, ou o Espírito Santo, que vos constituiu pastores e bispos para esta igreja, para uma finalidade específica, diz ele no versículo 28, para apacentardes a igreja de Deus, ou seja, que a igreja não é dos homens. A igreja não está formada numa ideologia humana ou não uma teologia humana. Ela está formada num princípio que é o próprio Deus, né? Que essa igreja pertence a Ele e a Ele deve ser apresentada todas as coisas. Por isso os homens precisam estar cuidando de si mesmos para apresentar esta igreja pura e conservada diante do próprio Pai. E ele vai dizer que essa igreja, ela não foi comprada, ou foi feita, ou foi constituída
por vontade humana. Ele vai dizer que esta igreja foi resgatada pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Então veja a importância que Paulo já inicia dizendo: olhai por vós mesmos, veja o vosso comportamento, veja a forma como vocês estão cuidando da igreja de Deus, veja como vocês estão trabalhando com a igreja e o que estão dando de comer a esta igreja. Porque a palavra de Deus é que sustenta e que promove a fé. No versículo de número 29, ele vai dizer: porque eu sei bem isso, se por revelação ou pelo próprio Espírito que o tomou naquele momento, ele diz que depois da minha partida, seja quando ele fosse embora daquela região, ou mesmo depois da sua morte, ele diz que entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então ele já estava prevendo, já estava profetizando que a igreja seria atacada por lobos, por pessoas que, usando da igreja para benefício próprio, iriam trazer dificuldades para a igreja. E ele chama essas pessoas que vêm vestidas de ovelha, mas sendo lobo cruel, eles viriam para destruir a igreja de Deus. E que diz Paulo que eles não perdoariam o rebanho. Ou seja, eles usariam, eles usurpariam, eles fariam tudo o que fosse necessário para o seu bem próprio, mesmo defraudando a igreja e destruindo a igreja de Deus. Cuidado com os lobos. E diz ainda no versículo de número 30, que é outro fato muito interessante, porque se aqui eles diz que virão lobos de fora e que entrarão para dentro da igreja, no versículo 30 ele vai dizer: e que dentre em vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então a igreja seria atacada por pessoas fraudulentas de fora do evangelho, que se vestiriam como ovelhas para estar entre as ovelhas, como dentro das igrejas se levantariam pessoas que, não convertidas, não entendendo o princípio bíblico nem a fé cristã, usariam a própria igreja para os seus próprios benefícios. Se isso acontecer nos primeiros dias da vida cristã, imagina nos dias de hoje, quando nós observamos esse mundo repleto de tantas seitas e tantas denominações e pessoas e pastores e instituições trabalhando ao seu bem proveito, ao seu próprio proveito, para usurparem da igreja, ensinando doutrinas que não convêm. Pedro também, lá no capítulo de número 3, versículo de número 15, Pedro vai trazer uma orientação para a igreja. Ele vai dizer assim: antes, santificai a Cristo. Ou seja, antes de qualquer coisa que alguém queira fazer dentro do reino, dentro da igreja, ele precisa santificar a Cristo. Esse santificar a Cristo aqui é uma palavra grega que é agiazo, no grego, que significa entregar ou reconhecer. Então Pedro está dizendo: antes de qualquer coisa, você precisa se entregar, você precisa reconhecer quem é Cristo na sua vida. Em outras palavras, Pedro disse: santificando-se, ou separando-se do mundo, das suas ideologias, da sua forma de viver, mas entregando-se totalmente a Cristo para viver o evangelho segundo Cristo nos ensinou, né? Entregando a Cristo como Senhor, diz ele na sequência. Ou seja, que ele seja sobre tudo e sobre todos. Que ele possa dominar a vida daqueles que estão na frente das igrejas, daqueles que estão apacentando a igreja de Deus, né? Para que, quando se fizer isso, Cristo penetre no coração e possa dominar a vida desse homem, para que ele não fale coisas de si própria, mas venha falar coisas só da parte do próprio Deus. Por isso ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Depois que a pessoa está preparada, que Cristo é o Senhor da sua vida, e Cristo mora no seu coração, ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Então, depois de uma vida totalmente convertida a Deus,
conhecendo as Escrituras Sagradas, conhecendo as doutrinas que permeiam a nossa fé. Nós então, a partir daí, vamos responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão e a esperança da nossa fé. Dentro desse contexto de Pedro, nós estamos fazendo aqui numa linguagem bastante moderna, nós estamos fazendo aqui a apologia, ou seja, a defesa da fé cristã. Mas no versículo 16 ele vai dizer assim, que não é só necessário a entrega a Cristo e estar preparado. Ele vai dizer no versículo de número 16, que nós temos que ter uma boa consciência, ou melhor dizendo, que nós temos que ter um bom testemunho de vida, para que naquilo que falam mal de vós, ou de nós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então nós temos que ter uma vida ilibada, entregar a nossa vida a Cristo, conhecer as verdades fundamentais da fé cristã, viver essa verdade, dando um bom testemunho àqueles que nos rodeiam, àqueles que nos cercam. Só assim o Evangelho prevalecerá diante de tanta heresia que nós temos nos nossos dias. Ainda Pedro, no capítulo de número 2, no capítulo 2, 2 Pedro 2, capítulo 2, diz assim no primeiro versículo: e também houve entre vós, ou melhor, e também houve entre o povo falsos profetas. Isso ele estava falando no Antigo Testamento. Como existiam os verdadeiros, existiam os falsos. Mas ele continua dizendo, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, olha só, presta atenção, introduzirão encobertamente, sorrateiramente, né? Quase que imperceptível, heresias de perdição, e olha só a sequência, que negarão o Senhor que os resgatou, e com recompensa disso, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então Pedro também já profetizava dizendo que haveria homens que entrariam dentro da igreja com heresias, com palavras de perdição, com palavras de destruição da fé cristã, mas que a igreja precisava estar atenta para que não seguisse essas falsas doutrinas. Pois ele diz lá no versículo de número 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais está blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, muitos ouvirão esses falsos mestres, esses falsos doutores, esses falsos pastores, que introduzirão falsas doutrinas que não estão registradas na palavra de Deus, e muitos seguirão, perdendo-se nesse caminho da fé, mergulhados nas doutrinas heréticas que esses homens sem Deus trazem para o seio da igreja. E por que eles farão isso? Diz o versículo 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Veja só, a importância de conhecermos a verdadeira fé cristã, de estarmos debruçados nesse livro de dia e de noite. Assim como Deus disse para Josué, que esse livro não deveria apartar-se da sua mão. Ele deveria ler os mandamentos de dia e de noite, para que não se perdesse pelo caminho das heresias. Assim também nós devemos permanecer na doutrina e na fé cristã, para que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Diante desse resumo que fizemos, nessa explanação desses 3 contextos bíblicos no livro de Atos, 1 Pedro e 2 Pedro, o que nos resta a trazer nesse momento é que as heresias, elas estão nos rodeando agora não somente dentro das igrejas, mas dentro dos nossos celulares, dentro das televisões, dentro dos meios de comunicação, e estão sendo espalhadas pelo mundo inteiro, e que está se transformando numa verdadeira Babilônia, os ensinamentos que esses homens heréticos, trazem e ensinam. Quando assistimos
algum programa religioso, ou olhamos e nos deparamos mesmo com alguns vídeos no YouTube ou outra mídia qualquer. Nós começamos a ficar abismado, entristecido com essas pessoas que não interpretam bem a palavra de Deus. E para justificarem os seus comportamentos, usam a Bíblia Sagrada para justificarem a sua perdição, a sua forma de viver, o seu meio de se satisfazer, dizendo que Deus aceita porque a palavra de Deus vai nos mostrar que Ele é amor, e assim começam a usar a própria Bíblia para justificar os seus próprios erros. E com isso muitos estão sendo levados por essa enxurrada lamacenta do pecado e da ignorância, e se perdendo nesse mundo dessa Babilônia da palavra ou da teologia, que assim eles mesmos definem. As heresias, a palavra heresia vai nos falar que ela é meios pelos quais os homens utilizam a própria Bíblia Sagrada para trazer os seus conhecimentos, confrontando com a verdadeira palavra de Deus. Nós vamos ver que as seitas são usadas e são preenchidas por homens amantes de si mesmo. Nós vamos ver também que esses homens têm partidos e espíritos sectários, ou seja, de separação, porque eles querem usar da igreja de Deus para os seus próprios proveitos. Paulo vai nos advertir para que não haja no seio da igreja divisões, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões dentro da igreja. Essas heresias promovem a perdição, no sentido de trazerem erros doutrinários que distorcem os pontos principais da vida cristã e no que diz respeito à Trindade, à salvação, ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, à própria fé cristã. Então, dentro desse trimestre, nós vamos estudar, dentro desse conceito, a respeito dessas heresias que estão aí ao nosso derredor. O que falam a respeito da Trindade, o que falam a respeito da pessoa do Espírito Santo, o que falam a respeito da escatologia bíblica, o que falam a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. São muitos assuntos que precisam ser ensinados para que nós possamos combater os heréticos que vêm deturpar a palavra de Deus. Que Deus possa, nesse trimestre, nos ajudar. Que possamos, através da palavra de Deus, ter um bom entendimento, para que possamos manejar bem a palavra da verdade. Por isso, meu querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus, estude a Bíblia Sagrada, viva a Bíblia Sagrada e transmita a verdadeira doutrina da Bíblia Sagrada. A conclusão vai nos dizer que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram que essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Fazemos a defesa da nossa fé, assim como eles mentem a respeito dela? Que Deus possa nos ajudar e que possamos, nesse trimestre, aprender na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, quando falaremos a respeito da nossa vida cristã. Somos cristãos. Deus abençoe.